Há momentos na vida em que tudo parece desmoronar ao nosso redor. O chão some debaixo dos pés. Aquilo que era certo começa a balançar. Pessoas se afastam, planos se desfazem, o corpo adoece, a alma cansa. A crise chega sem pedir permissão, bagunça tudo, tira o controle das nossas mãos e nos deixa vulneráveis. E quando estamos no meio do caos, a pergunta que ecoa é sempre a mesma: por que, Deus? Por que comigo? Por que agora? Mas e se a crise não for um castigo? E se ela for um chamado? A palavra de Deus diz em Eclesiastes 3, versículo 1,1: há um tempo para tudo, e um tempo para cada propósito debaixo do céu. E talvez esse seja justamente o tempo em que Deus está encerrando um ciclo na sua vida para começar outro. Talvez essa crise seja um instrumento de amor e não de punição. Talvez ela seja bendita. Porque existe um tipo de mudança que só acontece quando tudo aquilo que antes nos sustentava cai. Enquanto temos muletas, não aprendemos a andar. Enquanto há distrações, não ouvimos a voz de Deus. Enquanto há certezas, não aprendemos a confiar. E então Ele permite a crise, não para nos destruir, mas para nos despertar. Em João capítulo 12, versículo 24, Jesus diz: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. A crise é esse momento em que algo em nós precisa morrer para que algo maior nasça. Morre o orgulho, morre a falsa segurança, morrem os sonhos pequenos, caminhos tortos, relações que não nos aproximam de Deus. Morre a antiga versão de nós mesmos. E isso dói profundamente. Mas a dor nem sempre é sinal de derrota. Muitas vezes ela é sinal de nascimento. É na crise que passamos a enxergar o que antes ignorávamos. É quando tudo fica em silêncio que finalmente ouvimos a voz de Deus dizer: eu sou contigo, confia em mim. O Salmo 34, versículo 19, nos lembra: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. De todas, não de algumas, de todas. Mas repare, o texto não diz que o justo não passa por aflições. Ele diz que são muitas. A fé não nos isenta da crise, mas nos sustenta dentro dela. É dentro dela que acontece algo sagrado. O nosso coração se quebra, e é aí que Deus o refaz. O Salmo 51, no versículo 17, diz: o sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Deus não despreza quem está em pedaços, Ele acolhe, cura, restaura e transforma. Talvez hoje você esteja em uma crise financeira, emocional, espiritual ou familiar. Talvez você esteja perdido, confuso, cansado de tentar entender o que está acontecendo. Talvez esteja pensando em desistir. Mas quero te lembrar de algo. Nenhuma crise é maior do que o propósito que Deus tem para a sua vida. O deserto não é o fim do caminho, é o caminho. Foi no deserto que o povo de Israel foi preparado. Foi no deserto que Davi aprendeu a confiar. Foi no deserto que Jesus foi fortalecido. Em Isaías 43, versículo 19, nos traz uma promessa poderosa: eis que faço coisa nova, agora sairá a luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Deus cria caminhos onde não há caminhos. Ele faz nascer rios onde só existe sequidão. Ele transforma crises em testemunhos. Por isso hoje, eu convido você a mudar a forma como você enxerga esse momento difícil. Em vez de perguntar: por que isso está acontecendo comigo? Comece a perguntar:
O que Deus quer me ensinar com isso? Talvez Ele esteja te livrando de algo que você ainda não consegue ver. Talvez esteja te afastando de um ambiente que estava drenando sua alma. Talvez esteja quebrando uma estrutura para te dar algo muito maior. A crise revela quem você é, mas mais do que isso, ela revela quem Deus é: sustentador, restaurador, fiel, cuidador. Lágrimas não são sinais de fraqueza, são sementes de um novo tempo. E a palavra em Romanos 8, versículo 28, nos garante: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, inclusive a crise, inclusive a dor, inclusive a perda, inclusive a confusão, nada está fora do controle de Deus. Um dia você vai olhar para trás e perceber que essa crise foi o momento em que sua vida verdadeiramente começou a mudar, que foi ali que você se aproximou mais do céu, que foi ali que nasceu uma fé que você nunca imaginou ter. E você vai dizer com o coração cheio de gratidão: bendita a crise que me fez mudar. Vamos orar agora. Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento eu te apresento cada pessoa que está ouvindo esta mensagem. O Senhor conhece o coração, as dores, as dúvidas e os medos que elas carregam em silêncio. Só Tu sabes o peso que está sobre os ombros delas. Pai, eu te peço, transforma a crise em aprendizado, a dor em crescimento, o desespero em fé. Onde há confusão, derrama clareza. Onde há tristeza, derrama consolo. Onde há medo, derrama a Tua paz. Que cada pessoa entenda que essa crise não é o fim, mas o começo de algo novo. Que elas consigam enxergar a Tua mão mesmo em meio às lágrimas e saibam que estão sendo cuidadas todos os dias, mesmo quando não entendem o processo. Renova a esperança, fortalece a fé e conduz cada uma delas por caminhos de restauração, propósito e vida abundante. Nós confiamos em Ti, nós descansamos em Ti e nós declaramos que a crise não nos define, porque pertencemos a Ti. Em nome de Jesus Cristo, amém.